Mas, portanto, estávamos a falar de geração de terreno, acho eu. É provável. Não, mas tive de ver o vídeo para ver onde é que estávamos. Mas estou bem, sim. Acho que sim. Mas pronto, tínhamos parado na... tínhamos falado... Então, isto não está a andar. Portanto, tínhamos acabado de falar de terreno baseado em ruído. Outra abordagem comum, relembrando só, para contextualizar, que terreno baseado em ruído, normalmente nós temos uma função que normalmente é ruído, ou fratal, ou seja, uma função recursiva, mas que nos dá, olha, falando do Guilherme, mas que nos dá para cada ponto, para cada ponto num plano XZ, dar-nos uma altura, ok? Soluções simples, normais, é baseadas em paralelo noise com pozinhos de outras coisas em cima para melhorar as coisas. Uma outra abordagem bastante popular, se bem que não tão usada em jogos, não em runtime, mas sim bastante usada em offline, é a geração de terreno simulacionista, isto é, baseada em processos reais. Okay? Nesse caso, temos vários algoritmos: tectonic plate motion, erosion, sediment transport, volcanic deposition, landslides, planetary data, etc, que nos permitem ter criar tipos de terreno mais realistas, apesar de que menos controláveis, regra geral. A ideia principal por trás da abordagem simulacionista é que o terreno no momento T é igual a qualquer tipo de simulação aplicada em cima do terreno no momento T-1. Como vantagem, nós permite-nos criar estruturas fisicamente plausíveis, em vez de simplesmente aparentarem estar corretas, elas são fisicamente plausíveis. Uma das grandíssimas vantagens que, como nós vamos ver em vários destes métodos, não temos, é que conseguimos criar redes de rios realistas. Por exemplo, ali temos um exemplo de 40 anos de imagem de um rio basicamente a mudar de curso. Okay? Isto é literalmente impossível de fazer com qualquer algoritmo moderno que nós tenhamos. Que ele tem. Estes são os únicos tipos de algoritmos que permitem fazer isto. E permite fazer montanhas que fazem sentido. Como desvantagens, é obviamente muito mais dispendioso de calcular, é super complexo de controlar, ou seja, é difícil de fazer uma das coisas que é mais importante em videojogos, que é poder controlar que tipo de terreno é que queremos ali naquele sítio para propósitos de gameplay. E, regra geral, obriga a gerar todo o mundo em simultâneo. Não podemos gerar aos pedaços, aos chãos, porque todos os bocados dependem de todos os outros bocados. Regra geral. Isto normalmente são processos que são usados em geração offline, isto é, tooling a priori quando se quer criar um mundo que depois vai ser usado no jogo, mas coisas como a World Machine e coisas do género. Nós já vimos um modelo simplificado quando estivemos a ver as abordagens fratais, okay? Que é o Fault Formation. Ele é, por sua natureza, inspirado na ideia de que eu vou criando, estamos a simular o processo físico de linhas de falho tectónicas, ou seja, pedaço do terreno sobe, outro pedaço desce. Obviamente que isto é um modelo ultra simplificado, portanto, normalmente nem é considerado simulacionista, é demasiado simples, mas é uma abordagem possível. Portanto, isto imita falhas tectónicas. Agora é muito simplificado porque não existem placas tectónicas, já vamos falar um bocadinho mais sobre isso, não há propagação de stress e principalmente não há processos de longa duração, ou seja, nós aqui basicamente estamos sempre divide, sobe, desce, até chegarmos a uma iteração N, não estamos a ver o que é que vai acontecer dali a milhares de anos
de outras divisões, etc. É artificial e nota-se. Agora, como uma das técnicas mais populares em termos de formação de terreno simulacionista realista, temos simulação de placas tectónicas, ok? Basicamente, isto anda à volta da ideia de que, ao longo a crosta terrestre não é uma casca, não é como um ovo, não é nada de uma casca que é composto de vários pedaços, e esses pedaços, como o que está por baixo é líquido, ou semi-líquido, viscoso pelo menos, eles deslizam ali em cima, só que o processo é lento. O que acontece a maior parte das vezes é que, à medida que uma placa colide com outra, a tendência é que uma sobe e a outra desce. Okay? Uma vai para baixo da outra. Okay? Criando ali uma subida. Da mesma forma que isso acontece, portanto a compressão cria montanhas, que é o exemplo que nós temos ali, e a subducção, ou seja, o outro lado, não é? Se eu puxo a manta de um lado, acontece isto, ou seja, abre-se uma fenda, magma sobe por lá e modifica ali o perfil, afunda ali naquela zona. Okay? Isto funciona muito bem para gerar features de larga escala, ou seja, coisas a nível continental. Não são muito bons para gerar detalhes finos, a não ser que se deixe a simulação correr muito tempo. Ok? Esta normalmente gera montanhas realistas, que é uma coisa que a maior parte dos outros sistemas não fazem, e agora é super dispendioso. É um sistema que o World Engine usa, apesar de que o World Engine usa também o que vamos ver a seguir, para criar o tal detalhe fino, sem as simulações terem de estar a correr a elapsar milhões de anos ou milhões de iterações. O que esses outros sistemas fazem, além, ou seja, usam placas tectónicas, simulação de placas tectónicas, para os features de larga escala, mas depois usam coisas como Particle Deposition para simular o detalhe fino. Okay? E o que é a Particle Deposition? Basicamente, cada partícula, neste sentido, representa qualquer tipo de sedimento. Material vulcânico, por exemplo, aquela subdução que eu estava a falar, não é? Quando abre uma fenda e sai magma, isso pode ser considerado partículas. Okay? Em termos de algoritmos, as partículas são geradas por causa de um evento, e lá está, depende do evento que se quer simular. Elas têm tendência a rolar downhill, ou seja, no sentido da gravidade, e no processo vão criar erosão. Normalmente essa erosão é reduzir a altura numa vizinhança local. Okay? E isto vai se repetindo até a energia da partícula ir baixando, que normalmente acontece em vales. Ou vai formando vales, mais precisamente. E aí deposita o sedimento, o que aumenta a altura naquele ponto. Fazendo isto vezes suficientes, com partículas suficientes, nós criamos baías bastante credíveis. Ou seja, se começarmos a partir das montanhas que foram desenhadas pelos algoritmos mais de alta escala, portanto os tectónicos, depois a seguir fizermos isto, vamos nós criar os vales interessantes. Porque as placas tectónicas só por si não criam vales. Não em condições. Fazem canyons, regra geral. Isto com o tempo gera dunas, camadas de sedimentos, toda aquela família lá está, material sedimentário, que é, por exemplo, quando nós temos montanhas, vocês quando forem ver montanhas, toda a gente faz isso e pensa nestas coisas. Se uma montanha é isto, vocês vão reparar que aqui em baixo vai haver sempre camadas de material que é um bocado diferente da rocha que está aqui, que é basicamente coisas que partiram aqui e foram escorrendo para aqui. Como não fazem parte da formação inicial, são compostos de cimento. Com o peso, vão prensando, mas é o equivalente a contraplacado com rocha. É só preciso tempo suficiente.
ok? Muitas vezes este algoritmo não é só usado com placas continentais, etc., mas às vezes também é feito usando um pós-processo depois de gerar um terreno fratal. Por exemplo, uma abordagem muito comum, antigamente, agora já não é tanto, agora já há coisas melhores, temos melhores computadores, mas que era muito comum no final dos anos 90 era usar, por exemplo, o fault formation, que cria aquele terreno um bocado manhoso, que se nota as divisórias, mas depois aplicar qualquer coisa deste género em cima para suavizar. Em termos de jogos, um jogo que utiliza isto, because it can, é o Dwarf Fortress. O From Dust também faz algo deste género, só que o que faz mais, o From Dust o que faz com que ele seja mais interessante é que ele faz isto como mecanismo de gameplay. Okay? Então, por exemplo, em qualquer sítio do jogo pode-se agarrar em pedaços de terra e depois simplesmente despejá-los noutro sítio. E se nós virem, se vocês repararem, acontece que ele vai deslizando. Ou seja, não se limita a ficar no sítio onde estamos a largar. Há uma propagação, etc. E o World Machine e o Gaia, que são tools para geração de terreno, também utilizam este tipo de processo. No World Machine e no Gaia, como aqueles são node-based systems, aquilo é basicamente, ora, faz aqui uma simulação continental e depois a seguir faz esta simulação e depois a seguir vai-se criando em nós o terreno que depois pode ser exportado para uma tool mais normal, tipo Blenders ou Unities ou Unreals ou seja o que for, para depois ser usado no jogo propriamente. Um processo similar à Particle Deposition é a erosão. Ok? Só que normalmente quando se fala de erosão está-se a falar de três tipos de erosão. Sim. Normalmente está-se a falar de dois, o terceiro raramente se fala. Que é vento e água. Ok? Um bocado diferente de Particle Deposition, porque Particle Deposition assume que existe um ponto gerador de partículas. A erosão é mais, há aqui qualquer coisa que está a acontecer, que está a limar as arestas, que também no fundo gera partículas, mas é um bocado diferente. O algoritmo básico é, escolhe-se uma partícula, baseado na direção da água, do vento e forças, etc. Remove-se essa partícula, que reduz a altura. Reparar que eu aqui o que estou a fazer é, por exemplo, tenho aqui o terreno e há uma probabilidade maior de escolher as partículas que estão mais alto do que as partículas que estão mais abrigadas. Então, no fundo temos um mapa de densidade probabilística e por isso é que vai criar aquele efeito característico da erosão. Okay? Existem modelos um bocado mais complexos que isto, mas basicamente vai tudo bater aqui. Mais coisa, menos coisa. Também é muito comum fazer isto a partir de ruído ou de terreno fratal. Quando isto é aplicado aos terrenos, a consequência disto é, tipicamente, fazer com que os vales fiquem mais suaves, é quase como se aplicássemos um blur em cima do vale. Tem uma tendência para gerar, aqui por exemplo nós estamos a ver, fazer com que estas arestas fiquem mais vivas, quando são mesmo topos, mas depois suavizar tudo o resto. Okay? Mas diminui de uma forma geral a altura do terreno. É por isso que na Terra nós temos montanhas mais baixas proporcionalmente, por exemplo, do que há na Lua ou que há em Marte. Ali pelos Mones tem 40 km de altura. Baixa pressão atmosférica tem essa vantagem. Também tem tendência, quando é a partir de erosão hidráulica, de criar as baías de drenagem, que é este efeito que para nós é tão natural e é tão difícil de obter nos outros algoritmos, que é esta ideia de que a água começa em sítios altos e vai-se juntando, e vai-se juntando, e vai-se juntando, e vai formando lagos, etc, etc. Que é muito comum no nosso mundo, não sei se vocês visitam a Serra da Estrela, mas por exemplo na Serra da Estrela nós vemos muitos lagos que estão a uma altura alta. Okay? Precisamente por causa disto. Também por causa das barragens que eles lá enfiaram por causa disso, mas já lá estavam os lagos. Eles simplesmente aumentaram isso. Okay? Portanto, a ideia é fazer estas baías de drenagem que são muito difíceis de fazer com processos como o Parallel Noise. Ora, se está lá uma coisa que dá para isso, deu.
mas regra geral, como o sistema não foi criado com ensinamento, raramente faz esse efeito. Finalmente, temos aqui a terceira parte desta equação, porque estas coisas todas podem ser todas ligadas umas às outras. Que é o transporte de sedimentos. Basicamente, se o sediment deposition tem a ver com eu largar partículas num sítio e a erosão tem a ver com eu tirar partículas do sítio, o sediment transport faz uma ponte entre essas duas coisas e cria uma rede de transporte. Ok? Portanto, se nós quiséssemos fazer um modelo correto, fisicamente correto, nós teríamos de ter as três partes, ou seja, a erosão cria a partícula, o transporte move a partícula para um novo sítio e o depositamento ou o que seja, simplesmente vai acumulando isto. Ok? Obviamente, como nós vimos nos casos anteriores, eles podem existir independentemente uns dos outros e, regra geral, em jogos é mais comum serem implementados como coisas separadas. Mas, em modelos mais reais, o modelo é completo. Basicamente tem a ver para onde é que as partículas vão. E isto tem de considerar, por exemplo, o peso das partículas, que tipo de partículas é que nós estamos a pesar, transportar. Se a partícula for muito pesada, também vai estragar mais, vai erudir mais por onde passa. Mas vai propagar menos. Portanto, tudo isto, as densidades, pesos, etc., têm de ser contabilizadas para criar coisas reais. Também tem de considerar qual é que é a direção do vento, a da água, etc. Portanto, isto são métodos físicos corretos. Mas o simulacionismo ainda tem, existem outros algoritmos que são considerados parte do simulacionismo, não sendo simulações de processos físicos reais. Okay? Temos como, por exemplo, o terreno de autómatos celulares. Isto é Fachada et al. Foi o professor Fachada que andou a brincar com isto. É basicamente um modelo não físico, mas é uma simulação à mesma. Ok? Basicamente, tem o algoritmo nos seus trâmites básicos é correr um autómato celular e todas as células que estão vivas levantam o terreno naquela posição. Mais uma iteração, só vêm as células vivas e por aí em diante. Ok? Depois das iterações, normaliza-se o terreno. O resultado disto é estranhamente similar ao resultado de particle deposition, ou seja, a tendência da maior parte dos autómatos celulares, depende das regras que são usadas, etc., é criar este tipo de terreno em que vamos enchendo o espaço vazio. É uma tendência natural. Pronto, isto é algo que ainda estamos a estudar, because it's fun. Não sabemos se isto dá para alguma coisa de jeito, mas pelo menos foi divertido experimentar algumas coisas. Ok? Outros modelos. Temos modelos de difusão. Estes estão-se a tornar um pouco mais populares. Durante muito tempo não foram muito usados porque eram dispendiosos, mas hoje em dia com GPUs e não sei o quê tornaram-se substancialmente mais baratos. Ok? Basicamente tem a ver com ir transportando material à mesma, mas em vez de ser baseado numa direção, etc., é uma coisa mais uniforme, baseada em regras simples. Se pensarem nisto, isto é um pouco, podemos pensar que isto é um género de autómato solar, e foi um bocado daqui onde partiu a ideia dos terrenos baseados em autómatos solares. Ok? Portanto, basicamente, a altura num certo tempo t é igual à altura que ele tem neste momento, mais uma função de média dos seus vizinhos. Ou seja, os vizinhos puxam para cima ou puxam para baixo o terreno. Ok? Alguns destes modelos têm uplift, ou seja, acrescentam aqui constantes porque a tendência disto é fazer um modal, portanto aqui muitas vezes temos modelos que puxam coisas para cima. Um outro algoritmo que é engraçado é o DLA, ok? Que é difusão, mas não é tão clássico. Basicamente tem a ver com, isto vai começar aqui eventualmente, ok? Temos uma grelha, colocamos uma partícula no centro.
depois colocamos uma partícula algures e agora vamos andando a fazer um random walk, até que tocamos numa partícula que já existe, e aí ela fica agregada, e vamos fazendo isto vários milhares de vezes, para várias partículas. Isto cria um género de uma rede deste género, que depois, quando é smoothed, cria terrenos muito à volta de ridges, etc. Que é um fenómeno muito natural, este tipo de montanha. Se vocês forem ver o Everest, por exemplo, é uma montanha deste género. Portanto, DLA é um algoritmo interessante, tem como inconvenientes ser, como eu disse, é simulacionista, mas lá está, eu tenho que simular muitas partículas para fazer aquilo, e isto demora tempo e eu não posso gerar aos bocados. Um outro algoritmo também popular é a erosão térmica. Okay? Isto basicamente funciona melhor quando parte de um terreno real, fratal ou noise, ou portanto de uma estrutura já existente. A erosão térmica o que faz é que olha para esses terrenos, o terreno Purley, não sei o quê, tipicamente tem esta forma, não é? O que a erosão térmica faz é, por natureza, simula que estes pedaços que estão mais slope têm tendência a deslizar para baixo. Ou seja, cortar aqui fatias e mover isto para baixo. Cortar aqui fatias e mover para baixo. Cortar aqui uma fatia e mover para baixo, com todas as interações que isto faz. Porque isto é um processo que existe na natureza, de facto, que é o que faz com que de vez em quando caiam penhascos por aí. Que é basicamente com a temperatura faz-se expandir a pedra e isto vai criando estas brechas. Aqui em cima não há um problema, porque a pressão da pedra garante que aquilo fique quieto, mas aqui do lado acaba por exceder os limites do que a pedra consegue suportar. Isto chama-se um talus angle, este ângulo onde isto pode acontecer, e depende de material para material. Portanto, basicamente, todos estes processos trabalham em escalas diferentes e é por isso que normalmente são usados em simultâneo. Okay? Placas tectónicas são boas para criar features de nível continental, mas lá está, como eu disse, precisam de correr durante muito tempo para gerar features mais pequenos, mais, vamos pensar, tamanho montanha. Para fazer montanhas, erosão, por exemplo, é um algoritmo melhor. Cria coisas mais realistas. Para criar os lados das montanhas, por exemplo, a erosão térmica é um bom algoritmo. E sedimento, para fazer a parte sedimental, que é a parte dos vales, é muito melhor a Particle Deposition. Portanto, usar todos é a melhor abordagem quando se está a fazer isto para uma perspectiva offline. Não, em online, como podemos imaginar, quase tudo isto demora tempo demais. Por exemplo, temos aqui um screenshot do World Machine, como eu disse, que funciona basicamente com nodes, que são parametrizados e são até criar tudo aquilo que se quer, todos os features que se quer. Ok? Um algoritmo que não pertence à abordagem simulacionista, mas também não deixa de pertencer, é a chamada erosão falsa. Ok? A maneira mais fácil de simular a erosão é aplicar um filtro de blur no HeartMap. Ficarem impressionados com o quão eficaz isto é. Okay? E isto é uma abordagem muito usada em real time. Há um truque que popularizou-se pelo Inigo Quiles, como não podia deixar de ser, que o que faz é usar os gradientes como numa abordagem probabilística para criar erosão simulada. Ou seja, ele observou que há mais erosão em sítios mais inclinados. Portanto, basicamente o que ele faz é que pode-se usar a expressão para calcular uma erosão controlada.
A vantagem é que é bastante fakeable, mas a maior vantagem é que não depende do processo todo. Ou seja, eu consigo aplicar isto num chunk e as coisas baterem certo, coisa que nenhum dos outros métodos permite. Ok? Este foi uma técnica relativamente nova, deve ter para aí 2, 3 anos, ainda se descobrem técnicas, que é que também pode ser aplicada em chunks e cria, um detalhe muito engraçado é que cria aquelas estruturas de baías de drenagem. Ok? E como é que isto funciona? Basicamente à base de ruído direcional. Basicamente, para o algoritmo de base disto é dado um terreno qualquer, um rough sketch do terreno, calcula-se as derivadas, os gradientes, os slopes. Okay? Neste caso vamos usar isto como um exemplo, este terreno que é tipo só um plano inclinado, okay? Portanto, é igual a derivada em todo lado. A seguir, o que eu posso fazer é criar senos que estão alinhados aos slopes. Ok? Portanto, eu agarro e escolho fazer um seno. Okay? Crio este tipo de forma. Volto a calcular as slopes todas e volto a fazer a mesma coisa. E repito isto N vezes. O problema é que se eu repetir isto N vezes, é isto que acontece a certa altura. Okay? Aqui ainda foi inconsistente, porque eu tenho esta direção, portanto um seno há de ser paralelo a isto. Não é? Mas quando eu começo a ter slopes para todo o lado, fico com isto. Não dá muito jeito. Então qual é que foi a técnica que estes tipos inventaram? Basicamente eles dividirem o espaço em, usando um género de Voronoi, e em cada um deles é que usam um mapeamento. Ou seja, calculam as derivadas todas médias da zona e depois usam sempre o mesmo alinhamento para todos os seres. Ao localizarem isto e fazendo alguma interpolação nas fronteiras, criamos um terreno que tem de facto estas formas de sítios por onde a água podia escorrer. Ali muito exagerado para se conseguir ver bem os feeds, mas que funciona muito, muito bem. Ok? Outra coisa que é extraordinariamente importante em jogos, em terreno em jogos, é Mixed Initiative Terrain Generation. O que é que isto quer dizer? Basicamente, a maior parte das vezes nós não queremos terreno aleatório e depois ver que jogo é que podemos lá meter. Nós queremos tipo, ter uma ideia de uma forma geral do mapa e gostávamos de ter geração procedimental para encher chouriço. Para escolher, acrescentar os detalhes. Ok? Mixed Initiative Content Creation é algo que ainda vamos falar muitas vezes, mais para a frente, mas tem a ver com esta abordagem à geração procedimental, em que a geração procedimental não é autónoma, mas sim algo que depende do feedback de um utilizador humano para ir direcionando o trabalho de geração procedimental. Okay? O objetivo aqui é fazer algo que está muito mais sob o controle do criador, por um lado, e tem a vantagem adicional de que, regra geral, não é preciso ter tanto cuidado com os algoritmos, porque se alguma coisa falhar, está lá um humano para ver, tem de ser aqui acertado. Okay? Obviamente isto não funciona bem, sei lá, para roguelikes assim ao assado, porque não há ninguém humano a ver o que é que se gerou, mas para pré-produção ou para geração de pools, isto funciona muito bem. Okay? Portanto, basicamente, os melhores resultados, a ideia do MIC é que designers mais algoritmos fazem os melhores resultados. Okay? Portanto, basicamente, o designer define estruturas de alto nível, localizações importantes, constrangimentos de gameplay. Por exemplo, eu não posso ter zonas em que o algoritmo até ia gerar aqui um platô, mas se eu não consigo lá chegar porque não tenho flying machines, não me serve de nada que ele gere essa coisa. Portanto, este tipo de coisas.
biomas, ou seja, também essa minha história se passa num paraíso tropical, o meu algoritmo de repente gerar um paraíso de inverno não é propriamente conveniente. Também dizer onde é que estão estradas, rios, etc. E o algoritmo mexe o resto. Okay? Normalmente, detalhe no terreno, variações de pequena escala e os próprios todos. O World Machine pode ser considerado uma ferramenta de MIC, porque eu é que gero, eu crio um mapa, um node-based, defino um height-map baseado num sistema de node. O que quer dizer que eu posso introduzir coisas máscaras custom pelo caminho. E é assim normalmente que se controla. Por exemplo, aqui eu posso ter gerado à mão, aliás, como fiz, gerei à mão um mapa em sketch, ou seja, eu criei aqui um redes principal, aqui um vale e não sei o quê, e depois escolhi o World Machine para criar os detalhes do terreno. Sim, eu tenho que me preocupar. Okay? Portanto, tenho ali algo à partida que já será mais jogável porque era o meu objetivo na altura. Ok? Dentro do Mixed Initiative Terrain Generation também podemos aceitar que jogos em que podemos mudar o ambiente são um género de Mixed Initiative Terrain Generation. Por exemplo, no exemplo do Minecraft, como eu posso alterar o terreno depois de ele ter sido gerado, temos então aqui Mixed Initiative. Ok? E portanto os algoritmos às vezes têm de considerar essa possibilidade. Ok? Um exemplo disto, destas abordagens, por exemplo, Red Dead Redemption 2, em que os designers definiram a larga escala toda, onde é que estavam as montanhas, onde é que estavam os rios, lagos, etc. Fizeram basicamente um mapa do mundo, fizeram em sketch e depois a seguir usaram algoritmos procedimentais para gerar aquilo tudo, fizeram simulação de ecossistema que também ajudava a ver onde é que devia haver relva, onde é que devia haver coisas verdes, onde é que devia haver deserto, etc, etc. E depois andaram a limpar no fim. Ou seja, o algoritmo nem sequer tinha de acertar sempre, era simplesmente eles depois a seguir e ver, pá, aqui dava jeito de ver aqui umas grutas para este momento de gameplay. Ok. Dentro de uma família completamente diferente de algoritmos, temos síntese de terrenos por síntese espectral de terreno. Okay? Normalmente, nós trabalhamos os nossos algoritmos de geração de terreno no domínio espacial. Okay? Portanto, basicamente, posição XZ, noise, está aqui. Pessoal, está feito. Okay? Mas existe a possibilidade, nestes casos, então temos a altura vai ser, por exemplo, igual à soma senos ou qualquer coisa assim do género. Agora, a partir disto, nós podemos, se olharmos para isto sob o ponto de vista espectral, nós podemos pensar que o nosso terreno é gerado de um conjunto de senos. Já foi provado há muito tempo, acho que foi pelo Nyquist, não pelo Fourier, que todo qualquer sinal é a soma de senos. Uma soma infinita de senos. Obviamente que aqui limitamos, ou seja, se a minha altura em XZ é um somatório de uma certa amplitude, para a onda K, seja ela qual for, do seno de um peso em X, um peso em Z, mais uma fase. Okay? Portanto, tenho um seno que está numa certa direção, e uso isso para gerar terreno. Há duas abordagens que eu posso usar para fazer terreno desta maneira. Uma delas é fazer completamente sintético, ou seja, eu defino o AK, o WKX, o WKZ e o SigmaK, okay? Para definir todas as propriedades. Isto são tudo propriedades espectrais em frequência e por isso é que isto se chama geração espectral. Ou então, mais interessante, pode-se gerar isto a partir de dados reais. Ou seja, eu posso alimentar um terreno real, um chamado DEM, Digital Elevation Map, em algo que faça a transformada de Fourier, ou seja, transforma do domínio de frequência de espaço para domínio de frequência, recolho esta informação a partir de lá,
acrescento aqui um bocado de ruído, normalmente na fase, e faço isto. O que isto vai fazer é que vai gerar um terreno que tem mais ou menos as mesmas propriedades do terreno original. Ok? Estes resultados disto são engraçados para simular um aspecto de coisas reais. Ou seja, se eu quero um jogo que se parece que passa na Serra da Estrela, eu podia simplesmente agarrar nos mapas da Serra da Estrela e injetar lá para dentro e depois pôr isto no gerador. O problema é que eu tenho muito pouco controle sobre o que é que está a acontecer. Tudo o que tem random ali é o que for. Este tipo de geradores temos bom controle sobre a rugosidade do terreno, porque isso é só uma questão de frequências, mais, até podemos ir alterar. Okay? Eu posso fazer, é igual à Serra da Estrela, mas tira as frequências altas, para fazer algo muito mais smooth. Agora, é muito difícil de controlar features individuais, é bom para simular terrenos existentes, e esta frase é muito importante, estatística certa, ou seja, estatisticamente aquele terreno vai estar impecável, agora pode ser algo que não faz sentido literalmente nenhum. Isto é uma avenida antiga, isto já vem para aí desde a década de 60, e em boa verdade isto ainda é muito usado em simulação de oceanos. Como, por exemplo, alguém que faz isto o Assassin's Creed Black Flag, para simular as condições marítimas, eles utilizam análise espectral para, em cima de simulações do oceano a sério, e depois a seguir fazem simulações mais simplificadas. Se nós olharmos para aqueles senos e tossenos, aquilo é tudo muito simples. Eu consigo correr aquilo com um vortex cheio. Okay? E portanto consigo obter as propriedades corretas e em termos de água não vai ficar propriamente muito mal que aquilo. Ou seja, é extraordinariamente fácil, rápido, de conseguir resultados que aparentam ser reais. Uma coisa engraçada, fun fact, post de fun facts, que o FBM, Fractal Brown in Motion, pode ser considerado como uma aproximação de síntese espectral. Porque basicamente nós estamos a somar não senos, mas sim noise, que é por si próprio poderia ser aproximado por senos. Ou seja, é como se eu acumulasse várias camadas de senos. Ou seja, é mais do género oitavas. Aliás, o termo é oitavas por um motivo. Uma abordagem que eu não sou muito experiente nisto, sinceramente, mas acho que para compor tudo devia acrescentar isto, é a geração de terreno treinada. Okay? Treinada, aqui eu estou a falar a nível de machine learning. Se pensarmos bem, Spectral já tem algumas características disto, não é? Podemos treinar, mas aí é um modelo muito, muito simples quando comparado com alguns destes modelos. Ok? Portanto, aqui nesta ótica colecionamos datasets de terreno, e aqui os datasets de terreno são demos. Todos, é bastante fácil encontrar demos para quase todo o mundo para ir com uma precisão de centímetros, hoje em dia. A maior parte dos serviços nacionais de geofísica e não sei o quê, normalmente têm disponíveis datasets com demos e é um formato conhecido, portanto pode ser usado diretamente. Depois pode-se gerar um modelo generativo, o modelo aprende a estatística do terreno e quando é para gerar faz um sample do modelo. Modelos normais para fazer este género de terrenos treinados é através de GANs. Vocês já falaram de GANs? Sim. Pronto, então já sabem mais do que eu. Não, mas basicamente... Posso ler? Não sabemos o conceito só. Pronto, então eu estou no mesmo nível aqui. Não, eu acho que sei um bocado porque eu já implementei isto uma vez. Mas basicamente, em GANs o que estamos a fazer é que é gerado, com uma GAN, é gerado um espaço latente, ou seja, são derivados usando PCA ou alguma coisa deste género. É gerado propriedades de terreno com nomes mais humanos, como roughness, mountain height, terrain style, etc. E depois exploramos esse modelo
para gerar o terreno que nós temos. O problema destas guns é que são estupidamente difíceis de treinar para terreno. Tem demasiado, exige demasiados parâmetros, portanto, consequentemente demora muito tempo a treinar. Modelos de difusão são muito mais úteis nisto. Nós já falámos sobre como modelos de difusão podem ser usados aqui, é só uma versão machine learning disso. A parte interessante de Diffusion Models, neste caso, é que podem usar um género de in-painting, o que os faz muito adequados para Mixed Initiative. Ou seja, eu aqui quero de facto este vale e este túnel e este arco, e agora aqui pinta um terreno que faça sentido para isto. E Diffusion Models são muito bons para fazer este tipo de coisas, para fazer in-painting. Vantagens deste tipo de modelos: quando ele gera terrenos em condições, eles têm um ar muito realista. Agora, são muito difíceis de controlar, ou seja, é difícil de fazer com que eles façam aquilo que nós queremos. E requer training data, que por acaso existe na maior parte dos casos. Agora, infelizmente, designers normalmente precisam de detalhes, de resultados previsíveis, e modelos treinados não são muito bons nisto. Estas abordagens aprendem essencialmente os padrões estatísticos, o que quer dizer que não modelam os processos geológicos, o que quer dizer que o terreno vai ter a estatística certa, mas muito possivelmente os features errados. Okay? E nós, como seres humanos, somos pessoas que já passamos muito tempo a olhar para terrenos, temos uma boa percepção de que aquilo não pode não fazer muito sentido. Apesar de que há alguns proponentes disto, houve um ressurgimento nos últimos 2-3 anos, obviamente, de proponentes deste tipo de modelos que acreditam que, se for dadas redes suficientemente grandes, elas estão a aprender os processos físicos. Portanto, o mesmo tipo de pessoas que diz que LLMs pensam, é basicamente o equivalente em modelação de terreno, mas eu encontrei uns papers dos últimos 2 ou 3 anos sobre esse tópico, portanto achei interessante que de repente agora toda a gente tem mesmo de ir atrás para ver se consegue sacar umas H200. Ora, isto que nós tivemos a ver até aqui foi quase tudo modelos baseados em heightmaps, só que heightmaps têm limitações, ok? Que limitações é que o heightmap tem? Algum diz que isto vai ficar na ordem errada. Não me disse? Uma das partes das limitações do heightmaps é a limitação são limitações de implementação, de memória, etc. Por exemplo, a precisão vertical. Okay? Se eu estiver a usar um byte para representar o meu heightmap, eu só tenho 256 níveis de altura distintos. Isto vai fazer platôs. Okay? 256 níveis é muito pouquinho. Se o meu terreno tiver 1 km de altura, quer dizer que eu só consigo ter terreno com precisão de 2 em 2 metros. Não, 4 em 4 metros. Sim? Sim. Não? Tem números de 0 a 255? Sim. Math. Kids don't do math. Ok? Mais floats. Estamos a passar logo para, ok, de 1 byte não serve, precisamos de 4. Ok? Obviamente depois temos single precision bytes, single precision floats e coisas do género. Half precision, aliás. Ok? Também temos o problema da precisão da grelha em si. Okay? Se temos dados de metro a metro é uma coisa, se temos dados de centímetro a centímetro é outra, completamente diferente. Okay? E isto explode muito rapidamente a quantidade de memória que é preciso armazenar. Okay? Obviamente nós podemos evitar este problema de estar a guardar um heightmap se tivermos uma height function. É por isso. Esse é um dos motivos pelos quais os purlins e não sei o quê continuam a ser tão populares. Porque se eu tiver só uma função eu não tenho de armazenar nada. A representação em si também tem um problema, que é, eu só tenho um valor por cada xz. Ou seja, isto quer dizer que algo daquele género é impossível de fazer com um height map.
Eu precisava ter duas alturas. Eu precisava ter mais que duas. Pelo menos três. Ok? Apesar de que há representações de height map que utilizam, obviamente, estruturas para guardar isto, mas já começa a ser, novamente, a explodir a precisão. A explodir o custo a nível de armazenamento. Ok? Agora, isto pode ser resolvido com terreno volumétrico, que nós já vamos falar mais tarde, ou utilizar props de forma inteligente. A vastíssima maioria dos jogos que vocês veem que tenham coisas deste género, eles estão a usar um height map e isto é um prop por si, é geometria. Qualquer espetáculo. Por exemplo, um exemplo prático de geração de mundo baseado em height map é o Valheim. Vocês já jogaram Valheim? Ou pelo menos sabem do Valheim? Sim. Sabem que é uma coisa que existe? Sim, exato, é mais isso. Vocês são game devs, não têm tempo para estar a jogar jogos. Não há tempo para não, verdade. Ok? No Valheim, quando o jogo começa, é gerado um mundo e é diferente para cada servidor, para cada instância. Esse mundo é gerado a partir de uma seed. O processo de geração, o mundo é gerado todo de uma vez, mas é gerado top-down, ou seja, primeiro são geradas estruturas de alto nível. Basicamente ele faz o spawn de uma ilha perto do centro do mundo e depois vai criando oceanos à volta disto, que é para o jogador ter no nível de progressão, arranjar madeira para arranjar barcos para poder passar o oceano, etc. Depois também faz o género de biomas que são do centro para fora, ou seja, para fora vai ficando mais quente, se não estou em erro. Exato, começa frio no centro, não é? Para fora é quente. Sim, se começa a frio no centro. Sim, a minha dúvida era se começava frio no centro. Frio no centro. Já não me lembro, já joguei isso há uns tempos. Não é muito a minha onda, jogos de survival. Uma coisa interessante sobre o Valheim, a nível de geração procedimental, é que ele é gameplay first. Ele está-se literalmente nas tintas, os processos são fisicamente corretos, etc. O objetivo deles é gerar geometria interessante para se jogar. Certo. Ok? Essa estrutura que ele gera, de alto nível, gameplay first, lá está, gera sempre uma ilha e depois oceano, depois mais terreno, mais oceano, mais terreno e por aí em diante. Depois a seguir vai criar features locais baseado nessa estrutura, ok? Nomeadamente terreno, rios e detalhes de terreno. Isto é tudo gerado quando o jogo começa, ele gera o height map todo, guarda no disco e fica disponível para depois ir carregando em chunks. A dificuldade às vezes no jogo, ou nestas coisas, é que é possível, como se vê ali no vídeo, é possível mudar a altura do terreno. E portanto isto obriga a que o jogo vai ter de guardar deltas. Ele não guarda de facto a altura nova do terreno, ele guarda o que é que se mudou nesta zona do terreno. Ou seja, o jogo tecnicamente vai ficando mais pesado à medida que se vai jogando. Okay. Quase todos estes algoritmos que nós estivemos a ver, alguns deles dão para usar em runtime, etc. Mas nem todos. Agora vamos falar um bocadinho mais sobre algoritmos para geração online, particularmente algoritmos que permitem terreno deformável. Portanto, às vezes não é possível gerar um mundo no começo, armazenamento é um dos grandes problemas, é praticamente impossível guardar, por exemplo, um mundo do tamanho do Minecraft ou No Man's Sky num disco, é demasiada informação. Aqui nós no fundo podemos querer gerar o mundo à medida que nós vamos andando por ele. O conceito básico por trás de todos estes algoritmos é o mesmo. Eu vou dividindo o mundo em blocos e vou gerando os blocos à medida que vou precisando. A dificuldade aqui nestes algoritmos é, garantir que o chunk é sempre o mesmo, ou seja, que eu vou andando numa direção, quando eu volto a casa eu vejo o mesmo mapa
algo completamente diferente. Okay? Portanto, podemos fazer tipo y igual a rama. E também, muitas vezes, dependendo do tipo de algoritmos que são usados para fazer os chunks, é preciso colar os chunks. Arranjar a maneira deles poderem colar. Este tipo de geração sofre de um grande problema, que é a localidade da informação. Okay? No mundo real, naqueles algoritmos que nós vimos que geram coisas mais reais, como a abordagem simulacionista, nós precisamos ter o mapa todo para poder simular o mapa todo. Não é? Aquela gota de água que cai a 2 km de distância pode ser responsável por um rio que está aqui ao meu lado. Eventualmente. Mas, quando nós geramos as coisas em chunks, obviamente que isto é impossível. Como é que eu faço isto? Não faço. Por exemplo, um exemplo clássico é que os rios no Minecraft não são rios. Okay? Eles vão até um sítio e depois tipo, o rio apareceu aqui. Começou aqui. Está certo. Ok? Pode não ser um grande problema, eu desconfio que quase todos os miúdos de 12 anos que alguma vez jogaram Minecraft nunca perceberam isto. Mas, para nós que somos game devs a sério, isto tipo é um não. Sim. Ok? Portanto, basicamente a maior parte dos jogos esperam que ninguém repare. Okay? Isto não é um problema do Minecraft, ok? O No Man's Sky faz o mesmo. E é substancialmente mais moderno. E aqui então entramos no principal problema da geração local de geração em chunks de água ou de waterways, de uma forma geral. E portanto temos de fazer a pergunta filosófica da praxe, que é o que é um rio? Okay? E para pensarmos o que é um rio, temos de pensar no que é o ciclo da água. Lembram-se disto da primária? Sim. Okay? Portanto, essencialmente temos evaporação do oceano e transpiração das plantas, que acumula em nuvens, por causa da condensação, ou seja, à medida que vão subindo, arrefecem, e ao arrefecer transformam-se em gotas de água que estão no ar, mas como são muito dispersas, não têm peso suficiente para cair. Okay? Eventualmente atinge uma massa crítica e cai como precipitação, normalmente nas montanhas, e vai escorrendo por aí abaixo, etc. Cria rios subterrâneos e coisas assim do género. Okay? Nós podemos pensar, para o nosso efeito prático, que a água começa nas montanhas, vai descendo e acumula-se em zonas, em mínimos locais. Okay? Até que isto chega aqui e cai mais um bocado. Okay? Quando temos grandes fluxos de água, criam-se os rios. Okay? O algoritmo mais normal para criar rios é o modelo Droplet, okay? Que é, conceptualmente é quase igual à erosão. Eu simplesmente crio... falta ali um bocado também. Está ótimo às vezes estes slides. Estão ótimos. Criamos droplets, criamos gotas de água, fazemos com que elas vão descer. Normalmente vamos erudindo o terreno um bocado para criar os canais, para onde elas vão atravessando. Se encontramos um mínimo local, ela vai acumulando, que é o que acontece ali, naquele caso, até que sobe o suficiente para passar e para continuar o seu caminho para baixo. Okay? Só que lá está, para eu fazer alguma coisa, eu não podia simular só este tocar no mapa. Tenho que fazer tudo. Primeira opção para resolver este problema. No caso do Valheim, ele utiliza um mapa, aquela geração inicial que ele faz, da estrutura. Uma das coisas que ele gera é, e vai haver aqui rios. A geração é feita com um course, muito coarse, ou seja, acho que se não estou em erro, aquilo é chunks de 4 por 4 metros. Ou seja, ele está a criar rios com uma precisão de 4 metros, que é demasiado, obviamente, mas ele pelo menos sabe onde é que o rio vai estar. Portanto, quando o resto do algoritmo vai acrescentar um detalhe, vai ver, espera, está aqui o rio, deixa cavar aqui. Ok? Portanto, no fundo está a trabalhar em resoluções diferentes.
Por exemplo, no caso do Valheim isto é possível, mas no caso do No Man's Sky isto é basicamente impossível ao mesmo. Porque não existe uma geração de alto nível. Software. Eu, por exemplo, fiz um jogo há muitos anos atrás, não era tão, obviamente, não era tão grande como o No Man's Sky, uma coisa. Mas era também o mesmo género, ou seja, chegávamos a um planeta e o planeta era gerado na altura em que eu lá chegava, baseado no nome e não sei o que, não sei o que. Era assim. E como eu fazia era um bocado a abordagem do Valheim. Ou seja, eu criava um mapa, um course map, criava alguns rios e não sei o que mais, e depois, quando entrávamos, depois o jogo em si passava-se em chunks do mapa, não era contínuo sequer, ou seja, saía-se de uma... Era discreto, exatamente, tipo Zelda, ou seja, chegámos a uma coisa, fade out, fade in, etc. Mas lá está, eu considerava esse coarseness para gerar o mapa. Em minha defesa, isto era 2009, para aí, ou 2010, e portanto a memória não era propriamente coisa que eu tivesse muito. A segunda opção é começar por gerar a rede de rios primeiro. Ou seja, eu vou gerar a rede de rios e com isso arrasto o terreno. Ou seja, se eu sei que este rio cria um grafo, este é o rio, então eu sei que o seu ponto de início vai ter que ser mais alto que o ponto a seguir, etc. Portanto, quando eu vou gerar o mapa, se estou nesta posição onde está o rio, esta zona vai ter que ser mais alta que todas as outras. Portanto, eu consigo logo subir o terreno naquele sítio. E se eu subir o terreno aqui, quer dizer que estes outros bocados têm de ir para cima também. Pode funcionar muito como DLA, ou seja, aquele diffuse limited aggregation, aquele algoritmo que fazia os random walks, dá para funcionar muito bem com isso, porque eu sei onde é que eu quero pôr uma espinha, por assim dizer. Ok? Como isto é guardado como um grafo, isto não gasta muita memória. Isto é um grafo. Eu tenho que ter alguns em memória. Portanto, no fundo, depois este grafo é usado como um constraint na geração do terreno. Outros modelos que também são usados modelos de erosão hidráulica, que é aquilo que já falámos, cria bastante realismo, mas é super lento. Uma abordagem também interessante, caiu em desuso, é usar, vocês chegaram a dar L-Systems, não chegaram? L-Systems? Acho que não. Não deram L-Systems. Não. Deram gramáticas. Demos a versão simples. Sim, muito pronto. Ok. Bem, então, extraordinariamente rápido e improvisado, que é o L-System. L-System é a abreviatura de Linder Maya System, que foi o tipo que inventou isto. E basicamente ele inventou isto para gerar plantas, essencialmente. Vamos imaginar que eu tenho uma gramática, que é qualquer coisa. Não se esqueça que eu estou a improvisar. Portanto, eu tenho aqui uma minha palavra inicial, root, e pode ser branch, leaf, ou branch, ou branch. E posso dar, dependendo do tipo de gramática que eu estou a usar, posso dar percentagens a isto. Por exemplo, isto tem 0,25, isto tem 0,5 e isto tem 0,25. Ok? Cada um destes ciclos, eu quando vou começar, ok, começa uma árvore. Root. Ok. Desculpa, isto falta aqui uma coisa para voltar ao símbolo, portanto, BLR, BL, BB, desculpem, faltam aqui mais símbolos, preciso aqui de mais símbolos, que é o leaf, é simplesmente a geometria, chamar assim, e acaba no terminal, e o branch é geometria no branch seguido de um R. Isto deve funcionar. Ok, portanto, eu começo num root e agora vou escolher ali. E a minha probabilidade diz-me, branch. Tem mais probabilidade de escolher este. Okay? Quer dizer que daqui eu vou gerar branch. Daqui eu quero gerar branch, ok? E eu sei que branch daqui, isso quer dizer que eu vou ter a geometria de branch
mais outra vez ali aquele elemento. Portanto, vou pôr 2 ramos, branch, e cada um deles vai ter qualquer coisa. Aqui eu defini branch como sendo uma geometria tipo Paulo, que tem uma certa inclinação aleatória. Agora vou aqui entrar outra vez e escolho qual é que é o ramo que eu quero. Agora, branch. Portanto, quer dizer que daqui cada um destes gerou branch e gerou branch. Aliás, não. Um gerou branch, outro gerou branch. Portanto, quer dizer que um destes vai gerar 2 branches e continuar, e o outro vai gerar 3 branches e continuar. E, eventualmente, este seria um péssimo coisa, porque isto provavelmente ia gerar árvores tipo gigantes, até que finalmente iria terminar, porque ele tem de escolher este para terminar, em que vai escolher branch e uma leaf. Branch e uma leaf. Este aqui branch e depois branch e uma leaf. Aliás, eu devia depois tudo. Não, é só uma leaf. Espera aí, o ramo leaf. Isto é que está mal. Isto tem que ver aqui, isto devia ser só leaf. Quero ficar aqui só uma leaf. Pronto. Como isto é probabilístico e não sei o que, isto consegue chegar. Isto é basicamente o que faz o speed tree e coisas do género. Okay? São algoritmos deste género que geram a gramática mais sofisticados. Se quisesse, por exemplo, ter um tronco primeiro base, quer dizer que aqui tinha root, tinha trunk, ou trunk cortado que acaba logo, ou qualquer coisa do género, e consigo gerar milhões de tipos de dados. Okay? Obviamente que isto não serve só para gerar plantas, apesar de que isto foi a motivação. Há o livro, por acaso o livro é muito giro. Agora fiquei curioso para me lembrar qual é que é o nome do livro, mas também. A ideia que eu tinha aqui, não deve ter. A ideia que eu tinha aqui, mas pronto, se procurarem Lindermeyer, vão lá parar. Portanto, a ideia. Agora, nós não estamos, como eu disse, não estamos limitados a criar planta. Eu posso criar facilmente a partir daqui um sistema de rios. Okay? Reparem que aí é um bocado ao contrário, eu tento usar isto de pernas para o ar, porque normalmente um rio acaba num só, ou seja, vários tributários é que ligam num rio. Ou seja, aqui a geração depois no final tem de ser toda invertida. E então estes modelos, de L-Systems, se calhar ainda vinha aí essa parte dos L-Systems no currículo. Espera aí, agora também não quero estar a... Não, o spoiler é o menos. Isto mal qualifica de uma explicação. Vamos ver aqui. Não, está aqui, devia ter sido na aula das gramáticas. Segundo a minha calendarização. Mas pronto, depois falo com o professor Rui para ver se saltou isso, se ele vai dar isso mais tarde. Seja como for, L-Systems permitem gerar uma coisa deste género. Obviamente que isto é uma geração estética, ou seja, para ter aspecto de rio, não é necessariamente para ser correto, como se pode ver aqui. Pá, isto é um esquema de rios correto, parece-me um bocado denso demais, mas seria válido como um L-System. Acho que a gente falou dos L-Systems, o professor Rui até mostrou um script Python daquilo a correr, a fazer exatamente. Não, fazer tipo uma, mas foi só tipo. Sim, foi só Só para fazer, só fazer a se for isso, então sim. Sim, é basicamente. Sim, mas não falámos. Foi só pelo script que ele lá tinha mostrando. Sim, mas nem toda a gente Aquilo a correr. pouca gente é tão piquinha como eu e gosta de explicar os algoritmos até à exaustão, como eu gosto de fazer. This has to be fun for me. Ok, outros modelos. Modelos de Drainage Basin Watershed. Basicamente dividem o terreno em basins. Como é que nós traduz basins? Basins? Em PayPal. Sim. Mas sim. Portanto, aceita que eu sei a tradução.
Bacias, eu sou mau bacias. Bacias me parece que os gajos fazem as necessidades. Pronto, divido o terreno em bacias. Normalmente é bom usar regiões de Voronoi ou fazer de algoritmos mais complicados, o chamado watershed algoritmo. Fun fact, é o que é usado para fazer navigation meshes. Simula um flood fill, essencialmente. Cada bacia tem uma saída para a bacia seguinte e por aí em diante. Okay? Isto cria redes de rios realistas e branching normalmente bastante realista. Portanto, isto é útil para abordagens que sejam river first, mas rios é um dos maiores desafios da geração procedimental, particularmente do chump procedural generation, que é dos mais úteis para os jogos. Because memory. Ok? Because memory. Que é difícil ter uma resolução aceitável de terreno numa memória do computador mesmo hoje em dia. Ok? Ora bem, vamos falar de terreno volumétrico agora. Terreno volumétrico, se o height map era ter um y que é igual a um f de xz, terreno volumétrico é mais ou menos deste género, ou seja, temos um material de uma zona é igual a uma função de x, y, z. Se o material for zero, então é espaço vazio. Aqui de material podemos entender isto como cor, como quiser. Existem várias representações possíveis, isto é uma representação funcional. Uma delas é campos de densidade, em que em vez de armazenarmos o material, em vez de devolvermos o material, devolvemos a densidade. E a superfície vai ser onde essa densidade for zero, ou um certo valor. Há um threshold a partir do qual nós temos um campo. Isto é muito usado para rendering de nuvens, quando devemos fazer nuvens um pouco mais realistas. Outra abordagem é as SDFs, em que em vez de guardarmos uma densidade ou um material, devolvemos uma distância. Ou seja, aqui, por exemplo, isto seria a discretização de uma SDF deste polígono, não é? Temos então aqui as posições, é negativo do lado de dentro, é positivo do lado de fora. Ok? Isto já falámos quando falámos do rematching. De qualquer forma, em qualquer um destes casos, se nós definirmos o nosso terreno como um campo escalar 3D, mais precisamente a superfície do terreno é a isosuperfície do campo escalar. Okay? Isto é uma distinção importante porquê? Porque normalmente no terreno volumétrico a ideia é que nós vemos a superfície, mas o terreno não é a superfície. Enquanto no height map o terreno é a superfície, é o que existe. Num terreno volumétrico, regra geral, nós vemos a superfície, portanto temos que ter uma maneira de definir o que é a superfície, que é aquilo que conseguimos ver, mas isso não é o terreno. Enquanto os height maps guardam uma superfície, os 3D, os volumes escalares, os campos escalares definem um volume. Isto tem a vantagem que pode representar grutas, overhangs, ilhas flutuantes, coisas desse género. Dá para definir isto tudo com este tipo de representações volumétricas. Agora, isto pode ser definido de forma implícita, há uma função, alguns, é o que o No Man's Sky usa para a parte subsolo, ou seja, o que o No Man's Sky faz. Acho que ainda vou falar, não sei se vou falar disso. Mas, basicamente, o que se define é um height map que define a superfície do planeta e depois toda a parte underground, etc., é um campo escalar por baixo disto, okay? Até a interseção dessas duas funções. E podemos armazenar como uma função, ou noise 3D, etc., ou explicitamente, ou seja, usar uma textura volumétrica, etc., para armazenar valores numa grid 3D. Vantagens, obviamente, pode representar grutas e afins,
é naturalmente editável. Por causa da maneira como funciona, como armazena, é conceptualmente fácil de editar. Um height-map é difícil de editar. Ok, eu posso cavar aqui, ou para baixo, mas só tenho uma dimensão, um grau de liberdade, cima e baixo. Não consigo, por exemplo, chegar ao pé de um cliff e entrar lá para dentro. É pouco natural a edição. Se chegar ao pé de um cliff e começar a editar, eu estou a fazer subir o cliff lá em cima. É esquisito, não é? Portanto, uma representação tridimensional volumétrica é naturalmente editável. Ok? Portanto, basicamente estamos a modificar o campo de escalar local. Com modificações, obviamente é muito mais complexo de gerar, não é? É difícil de fazer algo mais simples do que agarrar no height-map e fazer o render num height-map. O terreno volumétrico dá um bocadinho mais de trabalho. Já vamos ver que algoritmos é que podemos usar para isto. Em mais detalhe do que alguma vez vocês vão querer. Por outro lado, temos então aqui uma limitação da memória. Se no height-map tivermos uma resolução boa o suficiente, já temos um problema de precisão, não é? Imaginem com o volumétrico que, em vez dos requerimentos serem n ao quadrado, é n ao cubo. Ok? Por algum motivo, o Minecraft usa cubões. Okay? Apesar de que hoje em dia já existem jogos voxel-based volumétricos que usam voxels bem mais pequenas, okay? Teardown ou vi ali corações dos outros, o Teardown ou mesmo para o Hytale também usa. Ou agora não. Sim, acho que é Hytale. Usa, mas não para destruição, somente para apresentar as coisas. Não tem destruição? Tem, mas a destruição é ainda com blocos grandes, mas dentro desses blocos há detalhes com blocos pequenos. Eu pensei que dava para fazer os blocos pequenos também. Acho que tem uma funcionalidade de carving, mas não é. Não é super. Ok, mas pronto, temos um problema de memória. Ok? Por exemplo, se quisermos representar 1 km cúbico com uma precisão de 1 metro, que é Minecraft Precision, precisamos de 1 GB de RAM, só para isso. Obviamente que isto assumindo que não temos compressão, que não temos algoritmos inteligentes a fazer isto, que é o que a maior parte destes jogos tem de fazer, mas mesmo assim não é fácil. Uma coisa interessante sobre este tipo de coisas. Apesar de todo o gozo que podemos fazer a quanto à performance do Minecraft, até era bastante inteligente a armazenar o mundo. E esse era um dos motivos pelos quais era lento e principalmente era um dos motivos pelos quais ele é GPU unfriendly. Porque é que metade daquilo não é feito no GPU? Porque a maior parte dos algoritmos de compressão não funcionam porque dependem da globalidade e não da localidade. E a GPU não gosta de globalidade. A visualização também é substancialmente mais completa que a height-maps. Ray Marching é uma das possibilidades. Marching Cubes, que ainda vamos ver. Estes são as duas grandes famílias de algoritmos para desenhar terrenos 3D. E há aqui um outro, mas que não é tão usado porque não é GPU friendly, que é o Dual Contouring. Ora, como um exemplo de chunk de volumetric terrain, temos o nosso amigo Minecraft. Okay? Minecraft usa uma representação em voxels, a geração é feita em chunks, ele usa basicamente ruído 2D para a superfície, okay? E depois de ele saber onde é que está a superfície, constrói a parte subterrânea com ruído 3D. Porquê que ele não usa ruído 3D? Porque aí teria de armazenar tudo. E assim só tem de armazenar o que está debaixo do chão. E mesmo assim há uma função. Ok? Portanto, basicamente, o que ele faz com os chunks é constrói chunks locais, um chunk e os chunks vizinhos, constrói a superfície, depois constrói o terreno por baixo usando nós 3D e depois utiliza carvers, ou seja, que são basicamente minhocas que andam pelo terreno a abrir buracos. Okay? Por isso é que ele tem de fazer as partes do lado também, que é para não se notar tantas fronteiras, porque as fronteiras seriam sempre onde túneis acabavam. Depois, em cima disto, usa biomas, que são basicamente parâmetros para o gerador de terreno. O que isto quer dizer? Basicamente, estes parâmetros do 2D ou do 3D Noise são alimentados pelo bioma que é escolhido ali. De maneira que, por exemplo, desertos são noise muito mais baixa frequência,
Quando vamos para as grutas temos ruído de mais alta frequência, etc. Este é o gerador pré-2021, ele agora utiliza algo um bocado mais controlável, mas é essencialmente a mesma coisa, a única diferença é que eles agora conseguem controlar múltiplas layers de ruído, que fez com que isto fique tudo um pouco mais orgânico. Estes noise tags utilizam uma ideia parecida com SDFs, ou seja, é como se eu construísse múltiplas SDFs e depois interpolasse entre elas, o que cria terrenos um bocadinho mais interessantes. Ora bem, se eu quiser desenhar terreno volumétrico, por exemplo, uma das abordagens é Raymarching, que nós já vimos, ok? Mas lá está, Raymarching é dispendioso, queria dizer que para todos os espaços eu tenho que avaliar todo o meu mapa local, pelo menos. Okay? E se pensarmos em algo relativamente complexo, isto rapidamente escala para algo não muito simpático. Apesar disto, com o compute shaders e tudo mais, isto pode ficar substancialmente mais barato se fizermos caching, ou seja, antes do passo de Raymarching, usamos um compute shader para calcular todas as profundidades numa região parecida, ou seja, substituímos a avaliação da SDF por um local. Como não temos de fazer todas as frames, fica substancialmente mais económico. Mesmo assim, isto ainda é muito trabalho para o GPU e muitos dados. E continuamos a precisar de geometria para colisões, etc. Porque se vamos andar pelo meio de grutas, eu preciso de colidir com elas. Okay? Algo muito interessante, eu nem sequer conhecia que isto existia, descobri agora há muito pouco tempo, utiliza algo deste género, ou seja, o que nós estamos a ver ali utiliza Raymarching para fazer aquele mundo de plasticina, e eu acho que está absolutamente delicioso sob o ponto de vista algoritmo. Não sei como é que isto não teve. Bem, não sei, eu sei porque isto não teve mais sucesso. Tipo, o jogo deve ser. Deve ser tipo uma tech demo muito fixe. Só tem este aqui. Foi espalhada a coisa. Este está muito fixe. Sob o ponto de vista técnico, isto para mim é. Agora o gameplay disto parece-me tipo. Sandboxing. Está ali uma pessoa? Então uma pessoa. Uma pessoa no canto. He's looking into your soul. Olha só. Também agora ultimamente tem estado popular pelos Twitters, YouTubes e afins, ainda atualmente unnamed SDF Engine. Nada do que vocês estão a ver utiliza geometria em algum instante, é tudo feito através de SDFs, incluindo a parte da física, que eu acho super interessante. Isto é um tipo que anda a brincar, é uma tech demo para já, mas tem algumas coisas bastante interessantes. Aqueles buracos, acho que estão muito fixes. A física está interessantíssima, tendo em conta que isto é física baseada em SDFs. Mas pronto, vamos ver se isto depois dá alguma coisa. O outro grande algoritmo, que é o mais usado para desenhar coisas volumétricas, popularizado em termos de jogos pelo Astroneer, é Marching Cubes. Okay? Para explicar Marching Cubes muito rapidamente, ou mais rapidamente que eu consigo fazer estas coisas, vamos falar primeiro do exemplo 2D, que é mais simples, mas que é exatamente a mesma coisa. Okay? Passo 1. Se eu quiser fazer a poligonização de um campo escalar, aqui temos o caso 2D. Eu vou agarrar e vou definir onde é que está o interior e onde é que está o exterior desta superfície, por assim dizer. Ok? Depois, em cada um daqueles quadrados, eu vejo quais é que são os cantos que estão dentro ou fora. Reparem aqui, se todos os cantos estão fora, não há geometria neste sítio. Se
se todos os cantos estão dentro, não há geometria neste sítio. Isto fica interessante quando começamos a ter uns dentro e outros fora. Agora, se repararmos bem, nós só temos quantos casos diferentes? Como não sabes? Desligou? Deve ser mesmo. Carregou ali na ficha sem querer. Deixa eu pensar para desligar. Não está lido. Ok. Portanto, quantos casos diferentes é que são possíveis aqui? Poucos. Não posso acreditar que vocês estão a contar. Então não é? Não é cada coisinha? Portanto, quantos casos diferentes é que temos? Se eu tenho 4 pontos, e cada um desses 4 pontos pode ter 2 estados diferentes, quantos casos é que eu tenho? Kids don't do math. Portanto, só há 16 casos possíveis para isto. E agora este bloqueou. Portanto, só há 16 casos possíveis. Portanto, eu consigo simplesmente ter uma lista de que triângulos é que eu preciso para isto. Ou que neste caso, como isto é 2D, que segmentos é que eu preciso. Se eu tenho este ponto dentro, todos os outros estão fora, eu só preciso descobrir onde é que é o ponto de interseção desta edge e ligar isso com um ponto. E por aí adiante a fazer aqui à volta. Marching Cubes é essencialmente uma extensão 3D disto. Ora, se temos 16 casos possíveis com Marching Squares, com cubos temos... É isso. Vezes 4. Portanto, essa contém 16. Essa contém 64. Tens 8 vértices. Podem ter 2 estados cada um. 8 vértices, 2 estados cada um. Portanto, temos Não é 64. 2 levantado a 8. É 2 levantado a 8. Portanto, falta casos. Não, está a fazer 8 levantado a 2. Não. Ao contrário. 2 levantado a 8. Ou seja, temos 256 casos possíveis. Ok? Reparar que isto não é tantos casos assim, como este também não era, porque metade deles são simétricos uns dos outros, rodados, isto e aquilo e aquilo, portanto a tabela consegue ser reduzida. Se não estou em erro, não querendo, acho que são 38 casos. E depois consegue-se fazer simetrias, isto e aquilo e outro, para transformar. Se bem que a maior parte das pessoas usa a tabela 256 e está feito, porque não temos propriamente problemas a armazenar 256 inteiros, hoje em dia. Ok? 18, no final não era 38, 18. Depois também há o espelho, em termos de o negativo, vá por assim dizer. Ok. Repara, este aqui é quando eu só tenho um vértice. Certo. Se eu tiver todos os outros, também é este ou mesmo. Pois. E portanto isto colapsa logo o espaço para muito menos. Ok. Mas pronto, os resultados de terreno, os resultados usando terreno com Marching Cubes são ótimos e é o que é usado há anos e anos e anos. Não no caso do Minecraft, porque o Minecraft, por exemplo, decidiu que ia desenhar os cubos, mas por exemplo o Astroneer o que faz é isto. Também usa uma representação igualzinha ao do Minecraft, mas a representação visual é feita com Marching Cubes. Porque o algoritmo é extraordinariamente paralelisado.
Marching Cubes obviamente tem aqui alguns problemas. Por exemplo, isto é uma segmentação de uma esfera, feita com Marching Cubes. Se repararmos, a topologia não é propriamente a melhor topologia do mundo, com Marching Cubes. Okay? Não só isto, como Marching Cubes também é mau para superfícies hard edges. Ou seja, tem o problema inverso do Minecraft. A tendência de Marching Cubes é fazer que tudo ficar smooth. Porquê? Como é que eu calculo a normal? Uma coisa é eu aqui decidir que quero estes vértices. Outra coisa é eu decidir que quero esta aresta, ou quero este vértice, ou quero este vértice. Eu normalmente tenho de fazer aqui nas pontas por médio. Ok. Portanto, a tendência é fazer com que isto seja smooth. Uma alternativa ao Marching Cubes, que não é praticamente usado em jogos porque não é paralelisada, ou não é tão paralelisada, é o Dual Contouring. Basicamente ele precisa de um bocadinho mais de informação, além da distância, além da SDF, ele precisa ter noção de normal. E depois utiliza o dual das células. Ok? Portanto, basicamente as células passam a ser vértices, os vértices passam a ser células. Essencialmente, se quisermos simplificar aqui um bocadinho, o Marching Cubes tem a tendência a fazer isto. Se estes são os pontos onde ele está definido, esta seria a geometria que ele gerava em Marching Squares. Mas o dual disso é isto. Ok. Ou seja, a maneira como interpreta aqueles dados é diferente. Okay? Só que isto faz com que não seja paralelizado. Ou melhor, não é tão paralelizado. Pronto. Pois olha, basicamente a ideia é que, como eu sei a normal, consigo verificar qual é que é o melhor caso para se ajustar e ajustar esses pontos, o que faz com que a topologia fique substancialmente melhor e consiga funcionar com hard edges. Por exemplo, temos aqui um caso do dual contouring, que esta peça é um pesadelo medonho para fazer com... seria uma peça absolutamente medonha para fazer com Marching Cubes, e o dual contouring consegue criar isto. Dual contouring é muito usado para fazer para gerar geometria a partir de point clouds e para 3D printing, para limpar geometria de 3D printing, precisamente porque tem estas características. Para aqueles que gostam de matemática, esta é a parte difícil do dual contouring, é que é preciso resolver uma equação quadrática que é medonha, que só se consegue resolver por métodos numéricos, ou seja, não há uma solução analítica. Isto não interessa assim muito. Há aqui várias abordagens alternativas a dual contouring. Surface Nets é outra, que é mais paralelizável. Isto é só mais para vocês ouvirem os termos assim, meio passear. Porque há pessoas que, por exemplo, eu já vi isso várias vezes, que que dizem que Surface Nets é a mesma coisa que Dual Contouring não é. São algoritmos radicalmente diferentes. Mas como ambos usam a mesma informação base, que é as normais, além da distância anormal, portanto eles pensam que tudo é a mesma coisa. Mas são resolvidos de formas muito diferentes. Existe o risco com Dual Contouring de ter auto-interseções, coisa que é impossível de acontecer com Marching Cubes, e é possível que haja superfícies non-manifold. Mas nesse caso também é possível também é possível nos casos do Marching Cubes, quando há features da geometria original, isto é mais nos casos da reconstrução a partir de point clouds, quando o tamanho das células é maior do que o tamanho da feature mais pequeno. Se eu estiver a tentar, o Marching Cubes surge originalmente, aliás, o Marching Cubes foi patenteado durante muitos anos. A patente expirou bem em 2008, se não estou. Isto era muito usado na indústria biomédica.
para fazer reconstrução de MRIs. Um MRI basicamente gera um point cloud. Ou seja, eu tenho aqui nada de corpo. Qual é que é a superfície? Então, basicamente era para isto que servia o Marching Cubes. Para eu, baseado numa nuvem de pontos, conseguir gerar esta superfície. Agora, se eu tiver pontos que estão muito perto uns dos outros e a minha célula for deste tamanho, eu tenho múltiplos pontos ali. Portanto, eu vou dar isto como, ok, está cheio, mas não qual é que pode ter estado cheio, vazio. Okay? Portanto, vai depender da precisão das células. E quanto maiores são as células, mais pequenos vai fazer, o que pode criar outros problemas. Portanto, foi aí onde isto bloqueou um bocado esta tecnologia. Isso e o facto de, lá está, como era tecnologia patenteada, só havia basicamente 2 ou 3 gajos no mundo a trabalhar nisto. Infelizmente. Por exemplo, de um algoritmo de um jogo que usa Marching Cubes é o Astroneer. Okay? Terreno baseado em chunks volumétricos, usa um campo escalar como o Minecraft, baseado em voxels. Também faz geração baseada em ruído, mesma coisa que também, novamente, mesma coisa que o Minecraft, ou seja, a geração do planeta é feita com uma noise base e depois o subterrâneo é feito com noise 3D. Tem esta possibilidade de fazer terrain deformation, mas como se pode ver, tem de ser extraordinariamente rápido e por isso é que eles usam Marching Cubes para gerar as meshes. Isto é basicamente a mesma técnica que o Space Engineers e o Deep Rock Galactic usam. O Deep Rock Galactic, por acaso vi do outro dia, já tinha feito esta apresentação toda, uma palestra sobre como é que eles fazem a geração procedimental, estava giro. Mas basicamente criam uma SDF a partir de uma data de cilindros e pronto. Mas gera bons resultados. Tanto torto, caneco. Ora, quando nós vamos, o objetivo, na maior parte das vezes, da geração procedimental, quando as pessoas começam a pensar em geração procedimental, ou quando começavam a pensar, agora já acho que gosto de acreditar que já modernizámos um bocado, mas quando se começou a falar em geração procedimental, um grande sonho era sempre gerar o universo inteiro. Era sempre esse, the ultimate goal. O problema é que temos imensos problemas de, floating point, pode parecer que tem resolução infinita, mas não. A precisão é muito limitada. Por exemplo, se nós estivermos a 10 mil km da origem, a precisão é basicamente, está limitada a metros e não a centímetros. Portanto, começamos a ter jitter da câmara, instabilidade física, Z-fighting, artefatos de iluminação, etc. Para resolver este problema, normalmente vamos ter de ir mudando o referencial on the fly, ou seja, o centro do mundo é sempre o jogador. Também temos um problema, mesmo que consigamos gerar um mundo inteiro, que é o caso, por exemplo, do No Man's Sky, é, a partir do momento em que já temos um universo inteiro, já não serve, nós queremos modificar esse universo inteiro. Portanto, como é que nós modificamos um mundo inteiro quando nós andamos a usar algoritmos e ruído, etc., para gerar universos, mas depois queremos alterá-los? Portanto, nós vamos ter de conseguir pôr as alterações, normalmente elas são armazenadas como deltas, como variações do baseline, só que mesmo isso, como vocês podem imaginar, a certa altura começa a ser um bocado demais. Okay? E é por isso que jogos como o No Man's Sky, etc., a certa altura esquecem-se do que foi alterado. Têm de se esquecer. Têm de se esquecer. Pá, é demasiado informação. Quando se afastam o suficiente, tchau. Beijinhos. Foi erosão. A tua base Exato. desapareceu por erosão. Ok? Nós até aqui temos andado a focar um bocado em como é que geramos o terreno. Mas, uma coisa que eu gosto sempre de deixar claro nestas coisas é nós temos muitas vezes a de pensar, e para pessoas como eu, por exemplo, é muito fácil entusiasmar-nos com a parte algorítmica, e esquecer
o que é que nós estamos a tentar fazer? Qual é que é o nosso objetivo? Que tipo de terreno é que nós precisamos no nosso jogo de facto? Se queremos estar a perder tempo a implementar 45 mil algoritmos de geração de terreno, para depois, basicamente, a única pessoa que alguma vez pensa naquele terreno, sob o ponto de vista de realismo, etc., somos nós. Ok? Nós, raramente em jogos, nós queremos simular a realidade, nós queremos simular a ilusão de realidade. Okay? Como eu disse, a maior parte das pessoas nunca pensou que os rios no Minecraft não têm princípio válido. Simplesmente sabem que ele vai subindo e aquilo parece correto. E a maior parte das pessoas está-se das tintas, mesmo quando descobrem isto. Ok? Portanto, uma coisa muito importante que se deve ter em mente quando se faz estes algoritmos todos é que a geração de terreno em jogos deve ser credível, deve parecer credível, não tem de ser. Tem de parecer. Tem de ser jogável, e isto é uma coisa muito importante. Por exemplo, aquele jogo que eu vos falei, que trabalhei em 2010, que gerava o terreno e não sei o quê, a maior parte do tempo da geração não era a geração em si, etc., era garantir que aquilo era jogável. Garantir que, por exemplo, não havia sítios inacessíveis ao jogador. Ou seja, eu basicamente, depois de gerar o mundo todo, depois andava a gerar pontes, arcos, túneis, etc., para garantir que o jogador conseguia chegar a todos os lados. E, obviamente, performance. A corretude geológica não é propriamente a coisa mais importante do mundo. Ok? Pensem sempre nos processos físicos como inspiração, não aquilo que vocês têm de implementar, por muito divertido que isso seja. Por exemplo, rios, no mundo real, teríamos de fazer simulações completas de água, erosão, sedimentos, etc. Mas no mundo dos jogos, regra geral, só umas splines postas pelos jogadores e erosão falsa à volta disso serve, em muitos casos. Montanhas, no mundo real, são feitas de placas tectónicas e milhões de anos de erosão. No mundo real, podemos ter simplesmente redes de nós e máscaras. Cavernas, no mundo real, isto funciona através de cast dissolution, que é um processo super complicado. Só consegui ler para aí 3 artigos sobre isto na minha vida, porque é absolutamente intragável. O processo sob o qual se cria uma gruta é absolutamente extraordinário, mas simular aquilo num jogo é quase completamente impossível. No mundo real, no mundo de jogos, Purlin Worms, que é as tais minhocas que andam a navegar pelo mundo a fazer buracos, autómatos celulares e coisas do género. Jogos simulam aquilo que os jogadores esperam, não necessariamente o que é fisicamente correto. Ok? Agora, para dar aqui um lado mais científico desta coisa toda, temos a parte da validação. Não é? Não podemos ter ciência se não tivermos validade. Como dizia o gajo dos Mythbusters, ciência é quando escrevemos. Ok? Como é que se valida um terreno? Como é que nós olhamos para um terreno? Como é que nós agarramos no output dos nossos algoritmos e decidimos isto é assim que está bom? Ok? Nós normalmente precisamos de avaliar a qualidade do que nós geramos de alguma forma. Mesmo num jogo, okay? Mesmo quando nós estamos a fazer ciência, nós, regra geral, vamos ter de, em algum ponto, ir validar aquilo que fizemos. É jogável? É divertido? Vai dar algum resultado de jeito? Especialmente num roguelike que queremos gerar dungeons assim a usar. Existem 2 tipos de validação primariamente usadas. Para validação a nível de gameplay, isto é jogável, ou validação estética. A nível de validação de gameplay, nós estamos a querer saber se o jogador consegue interagir com aquele mundo. Okay? Se ele se consegue mover, por exemplo, métricas de walkability e traversability, que é se o jogador consegue chegar a andar no terreno, se ele não é tipo todo demasiado inclinado, etc. A dificuldade, por exemplo, se a navegação é difícil de alguma forma e até que ponto, isto tem sido muito popular ultimamente em climbing games. It's an entire genre, não? A nível de estrutura,
se existem áreas isoladas que são inacessíveis, se o jogador consegue atingir os objetivos, ok, eu gerei o mapa, ele é random, e agora vou pôr aqui o tesouro, é possível lá chegar? Isso é preciso verificar. A nível de sistemas também, porque às vezes em cima desta geração de terreno nós queremos gerar recursos, por exemplo nestes survival games é muito comum eu querer gerar os arbustos que têm comida e eu quero que eles estejam espaçados de uma certa maneira para impor umas certas regras de gameplay. Ou seja, se eu por exemplo quiser que o jogador precise de fazer, desbloquear compotas para eu não poder ter frutas frescas o tempo todo, eu tenho de aumentar a distância das frutas que ele pode apanhar numa certa sítio do mapa, para garantir que ele chegue a um certo nível tecnológico para poder passar aquela parte. Portanto, este tipo de sistemas, etc., têm de ser considerados na geração de terreno. A nível de navegação, mais a nível de pathfinding da inteligência artificial, se temos lines of sight e visibilidade, não é? Por exemplo, é desinteressante um mapa que é tipo 2 montanhas e um vale. Porque se não há lugar para emboscadas, não há lugar para coisas interessantes a acontecer. Portanto, muitas vezes, mesmo que o terreno seja fisicamente plausível, eu posso querer obrigar a que o meu terreno tenha aqui uma curva, e uma outra curva e outra curva, que é para acontecerem coisas interessantes lá. Ok? Portanto, o terreno pode ser perfeitamente realista, mas ser injogável. A nível de estética, o mais comum em jogos é inspeção visual. Ou seja, irmos olhar para o mapa e ver isto tem bom aspecto. Okay? Há quem faça, em jogos por acaso nunca vi, mas na academia sim, comparação estatística. Ou seja, eu arranjar métricas tipo roughness, slope distribution, height variance e roughness, ir buscar mapas reais, fazer a estatística daquilo e depois agarrar e aplicar a mesma estatística no meu mapa gerado e ver se bate certo. Às vezes isso até é usado para, por exemplo, atribuir biomas. Se eu sei que tundra, normalmente os tipos de ambiente de tundra têm estas características estatísticas, então eu vou atribuir o bioma de tundra aqui. Se bem que normalmente o que se faz é mais o contrário. Atribui-se o bioma e usa-se isso para parametrizar o gerador. É mais comum. Depois, ver se alguns features são plausíveis. Os rios fluem sempre para baixo, se as montanhas têm ridges coerentes, não temos tipo redes, não redes, redes, não redes, redes, não redes, isso não acontece no mundo real. Ou seja, um terreno pode ser completamente jogável e ainda ter parecer errado. Depois de nós termos esta validação, temos de decidir o que é que fazemos. Consertamos o terreno que existe ou rejeitamos esse terreno e tentamos gerar um novo. Okay? Depende muito da situação. A abordagem de rejeitar é deita-se fora o terreno, gera-se um novo. Isto pode não ser uma opção, especialmente se demorar muito tempo a gerar cada versão do terreno. Agora, é uma solução muito usada porque é extraordinariamente fácil de implementar. Gerei um mapa, verifiquei, é walkable, não, estou deita fora, faz outro. Se eu fizer um mapa em meio segundo, ou um quarto segundo, ou um décimo segundo, se eu tiver de gerar 50 mapas, não há aqui grande problema. A outra solução é consertar, okay? É aplicar algoritmos para resolver o terreno, por exemplo, juntar áreas desconexas através de túneis ou pontes, alisar algumas regiões do mapa, esse tipo de coisas. Também podemos usar consertar coisas manualmente, ou seja, usar algoritmos para detectar zonas problemáticas e depois pedir ao autor, okay? Obviamente que isto só funciona em geração offline, pedir ao autor para consertar isto, que isto não está bom e não me apetece. Isto demora um bocadinho mais tempo para implementar, mas muitas vezes é necessário para sistemas em streaming, em que eu tenho de consertar, eu não posso deitar fora um chunk que já gerei porque ele tem de lá estar. Portanto, eu sei que tenho só de consertar aquilo que puder. É preciso ter cuidado, porque às vezes o consertar as coisas pode levar à quebra de determinismo, que em Chunked Worlds é a morte do artista. Uma possibilidade
para quase todos estes algoritmos é tentar constrangir a geração. Ou seja, à medida que eu vou gerando, eu vou validando alguns eventos. Ou seja, se eu tenho um mapa que está válido e aplico um filtro ou aplico qualquer tipo de algoritmo e ele fica inválido a seguir, é mais fácil eu identificar qual é que é o ponto em que as coisas estragaram. Ok? Isto permite às vezes fazer tipos de geração muito mais constrangida e muito mais gameplay first. Ok? Isto dá muito mais trabalho de gerar, porque eu vou ter de gerar um mapa se eu quero um mapa. O meu gerador é um gerador baseado em polinomiais, mas eu quero que esta zona seja plana. Portanto, eu tenho de conseguir agarrar o algoritmo e misturar o burden com um requisito meu. Ok? Portanto, isto dá muito mais trabalho de pensar. Este é um caso simples, este que eu falei, mas coisas um bocadinho mais sofisticadas pode ficar um bocado terrível. Ok? Regra geral, este tipo de coisas parecem muito menos naturais, porque eu estou a impor uma estrutura numa coisa que é suposto não ter estrutura. E pronto, é o fim dos height maps. Portanto, só faltavam mais 2 horas de aula desta última aula. Ok, homework, your favorite. Ok, aqui temos 2 homeworks. É opcional, um ou outro. Ou fazem um ou fazem o outro. Ok? Um deles, fake physical process. Ok? Criar um terreno no Unity que imita um processo natural. Fake erosion, fake rivers, fake dunes, fake whatever. Inventem qualquer coisa. Olhem um fenómeno natural e tentem arranjar uma maneira de o simular de forma interessante. Must be procedural, obviously enough. Must not simulate real physics. Provide a Unity Project com o README que explica qual é que é a ilusão que estão a tentar criar e o que é que vocês fizeram, basicamente. Ok? Obviamente, se fizerem isto, não precisam de fazer o trabalho de casa 3B. O 3B, terreno, comparação de terreno. Criar um terreno em Unity usando 2 métodos distintos. Por exemplo, sugestões, FBM versus Diamond Square, Noise versus Cellular Automata, Noise versus Erosion, que vos apetecer. A ideia é tentarem comparar o realismo, controlabilidade, performance e suitability para gameplay. E, obviamente, dão um README com toda a informação das conclusões que vocês chegaram. Ok? Podem usar os geradores que já estão naquele projeto de PCG Samples, que está no Moodle. Portanto, se quiserem partir de alguma coisa, não estou tão interessado na implementação em si, estou mais interessado em vocês mexerem naquilo e chegarem a conclusões, ok? Obviamente, se fizerem isto, não têm de fazer o 3A, sou muito explícito. E pronto. Agora, acho que vamos ficar por aqui hoje, em vez de estar aqui a começar a matéria, uma hora de matéria, para a Teresa conversar com o intervalo. Próxima aula é Everyone's Favorite. Por acaso, acho que o Rafael deve estar interessado. Ok. Constraint. CSPs. Isso, CSPs. Yes! Já deves saber mais do que eu, já estás aí a fazer um projeto passado. Nobody knows more than me. Mas pronto, também olha, tens a ocasião para me corrigir do que eu fui falando. Não. Só para saber que eu é que estou errado, se alguma coisa tiver diferente. Mas pronto, a próxima aula então é sobre CSPs. Na quinta-feira temos a primeira apresentação. Correto? O Sr. Miquel já vos tinha avisado? Tá? Very well, então ficamos por aqui por hoje. Obrigado a todos. Obrigado. Este dia é absolutamente matar.